Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula eu vou falar sobre potencial elétrico. A definição de potencial elétrico é feita da seguinte maneira. Eu vou representar o potencial elétrico pela letra V maiúsculo e V vai ser igual a energia eletrostática. Vou colocar uma energia eletrostática, que é uma das formas de energia que a gente tem das interações da natureza, dividido por a carga Q0, que é a carga de uma partícula de prova, tá? A carga teste, ok? Então, V é um campo escalar. Então, vamos colocar aqui. E a unidade do potencial elétrico é o volt. O volt é representado pela letra V também e vem de joules por coulomb. Que isso é a definição aí de volt, é joule por coulomb. Joule é a unidade de energia e coulomb é a unidade de carga. Então V é igual à energia eletrostática de uma dada configuração de cargas dividido pela carga da carga teste. Pois bem, quando a gente tem a energia eletrostática, a gente tem que recuperar, né, aquele conceito de energia visto lá na física 1. Então, esse tipo de energia aqui, né? Então, V é o potencial elétrico. Essa energia U elétrica é a energia potencial, né, vindo das interações eletrostáticas. E a energia potencial é definida através da força da seguinte maneira. Então, vou colocar aqui 1 sobre Q0, que multiplica. Então, energia potencial, a definição de energia potencial é a seguinte. É menos a integral da força escalar ds. Então, eu tenho essa integral de linha aqui para resolver. Ok? Quem que é a minha força neste caso? Bom, estou considerando aqui a energia eletrostática. Então, a força vai ser dada pela expressão da força eletrostática. Então, a gente viu lá nas primeiras aulas sobre campo elétrico que força é igual a carga, a carga de prova vezes o campo elétrico. Então, recuperando aquela conversa que a gente teve nas primeiras aulas, a gente vai substituir o campo de forças por um campo elétrico, né? E este campo elétrico vai ter unidade de força por unidade de carga. O potencial elétrico é justamente o análogo, né, desse esquema que a gente fez, dessa transformação, é um análogo para a energia potencial, ou seja, o potencial elétrico vai ser a energia elétrica de uma dada configuração de cargas, uma dada distribuição de cargas, dividido pela carga de prova. Então eu tenho aqui, né, F ds, eu vou substituir o F aqui, né, F é igual a Q0 vezes o campo elétrico, vou cancelar com a Q0 aqui embaixo, e aí eu tenho a seguinte definição do potencial elétrico em termos do campo elétrico, que é igual a menos a integral de E ds. Então, notem, se o campo elétrico pudesse ser escrito dessa maneira, eu puder escrever um potencial escalar através deste campo vetorial, o campo elétrico, eu tenho o chamado campo conservativo. Então, essa expressão aqui só vai valer, né, eu só tenho esse potencial elétrico aqui, se o meu campo elétrico é conservativo. E mais, essa integral de linha aqui, que vai do ponto 1, digamos, do ponto 1 até o ponto 2, vai independer do caminho escolhido. Ok? Então, como é que a gente determina se o campo elétrico, o campo eletrostático é ou não conservativo? Bom,
a gente pode fazer da seguinte maneira. Temos aqui, vamos pegar aqui uma distribuição de cargas. Ok? Então, esse objeto aqui tem uma distribuição de cargas arbitrária. Para a gente calcular o campo elétrico desta distribuição de cargas, eu vou colocar aqui, por exemplo, positivo. Eu faço o seguinte, a nossa estratégia é pegar um pedacinho do elemento de volume, aqui, o elemento de carga infinitesimal, né, aplicar a lei de Coulomb para esse pedacinho aqui e realizar a integração para todos os elementos de carga. Dessa maneira, eu consigo obter um campo elétrico dada uma distribuição arbitrária de cargas. Pois bem, se essa distribuição de cargas aqui ela é obtida através do princípio da superposição, que seria a soma de todas as contribuições das cargas aqui presentes nessa distribuição, se eu provar que uma partezinha deste corpo tem um campo conservativo, a soma essa contribuição de todas as partículas aqui, de todos os elementos de carga somados, também vai dar um campo conservativo. E aí eu provo que o campo eletrostático vai ser conservativo para uma distribuição arbitrária de cargas. Então, nosso objetivo aqui então vou provar, né, provando que o campo elétrico é conservativo. Então eu vou pegar aqui um elemento de carga apenas, eu vou pegar aqui o diferencial do campo elétrico. Isso é dado, né, eu consigo obter o diferencial do campo elétrico através da lei de Coulomb. Pego um diferencial de carga dQ e divido por 4π epsilon 0 r ao quadrado, que é a distância da carga até um ponto do espaço, na direção radial. Então, se o campo elétrico for conservativo, eu vou ter a seguinte relação. Eu vou poder escrever o dE em termos de um gradiente de um potencial. No caso aqui vai ser o potencial elétrico. Então, eu vou ter aqui menos o gradiente de um dV, né, que é o diferencial do potencial elétrico. Se eu conseguir essa expressão aqui, se eu conseguir escrever esse campo vetorial em termos do gradiente de um potencial escalar, o potencial elétrico, eu provo que ele é conservativo. Então, a gente tem o seguinte, vou substituir o dE, então vai ficar dQ sobre 4π epsilon 0 r ao quadrado na direção radial. Isso vai ser igual a... Bom, aqui eu tenho um gradiente, então eu vou colocar aqui menos. Então, essa operação de gradiente aqui vai aplicar o operador nabla e eu vou ter um campo vetorial nas três direções esféricas, aqui, r, θ e φ. Então, vamos escrever aqui o operador nabla nas coordenadas esféricas. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar del r de dV na direção r, mais 1 sobre r del θ de dV na direção θ, mais 1 sobre r seno θ del φ de dV também na direção φ. Então, aqui está o gradiente de dV, um campo escalar. Então, analisando essa expressão aqui, eu tenho que o meu dV vai ser uma função explícita de R apenas. Né? Por quê? Porque este lado da equação eu tenho somente vetor na direção radial e esses termos aqui são termos nas direções θ e φ. Então, eu concluo que dV é uma função apenas da coordenada radial, ok?
E eu tenho a seguinte equação para resolver. Eu tenho dq, eu vou igualar os dois termos aqui, ó, os dois termos na direção radial. De um lado eu tenho dq sobre 4π epsilon 0 r ao quadrado. Do outro lado eu tenho menos del dv del r. Então, preciso achar um campo escalar, né, cuja derivada vai dar isso aqui. Vai dar essa expressão. Mas essa equação diferencial aqui é muito tranquila de resolver, né? O dv vai ficar isso aqui, ó. Vocês podem verificar em casa quanto que vai... Vocês verifiquem depois, né? Calculem aqui o menos del r dessa expressão que eu vou calcular e vocês vão ver que vocês vão achar essa expressão aqui, ok? Então, dv, que é o diferencial do potencial elétrico, vai ser justamente dq sobre 4π epsilon 0 r. Então, esta expressão aqui é a nossa fórmula para determinar o potencial elétrico, né, de uma distribuição arbitrária de cargas. Então, o campo elétrico total, o campo elétrico V, vai ser igual a uma integral de dV, que aqui dV é o diferencial de potencial elétrico, tá? Não confundir com volume aqui. Tá? E isso aqui vai ser igual a integral de dq sobre 4π epsilon 0 r. Essa expressão eu vou utilizar para determinar o potencial elétrico de uma distribuição contínua de cargas. Como que eu calculo o potencial elétrico de uma carga pontiforme? Que é muito simples, né? Eu pego aqui, então, para a carga pontiforme, eu tenho o seguinte. Eu tenho que... Aqui eu vou substituir o dq por uma carga finita. Tá? Então, o V em função de R vai ser igual a carga pontual localizada na origem dividido por 4π epsilon 0 R. Tá? Então, este é o potencial elétrico de uma carga pontual. Quando a carga é positiva, o potencial ele decresce com a distância. Quando ele está muito próximo da carga, ele é muito grande, o potencial é muito grande, ele é positivo e ele tende a zero a distâncias muito grandes. Como que a gente relaciona o potencial elétrico com o campo elétrico? Então, está aqui, né? Eu relaciono com essa expressão aqui. Então, colocando em termos do campo elétrico, em vez do diferencial do campo elétrico, eu tenho a seguinte relação. Então, a relação entre E e V é esta aqui. Então, o E, o campo elétrico, é menos o gradiente do potencial elétrico e o potencial ele é igual a menos integral de E ds. Então, vamos rever o que a gente viu até o momento sobre potencial elétrico. Então, o potencial elétrico ele é um campo escalar medido em volts e ele é definido como sendo a energia eletrostática de um dado conjunto de cargas elétricas interagindo no espaço, dividido por uma carga teste. Essa energia eletrostática a gente obtém através da força eletrostática, né? Através desta integral de linha, F escalar ds. F ele é igual à carga de teste vezes o campo elétrico, ou seja, eu vou trocar a linguagem de forças para utilizar a linguagem de campo elétrico, ok? E com isso
eu tenho a definição do potencial elétrico em termos do campo elétrico. Essa é a definição. Bom, eu consigo determinar um campo escalar, um campo potencial elétrico, somente se esta integral aqui, entre dois pontos arbitrários 1 e 2, independer do caminho da integral de linha. Então aqui eu fiz uma breve prova de que o campo elétrico ele é conservativo. Então eu consegui escrever o diferencial do campo elétrico aqui, utilizando a lei de Coulomb, como sendo o gradiente de um potencial escalar, dV, e eu obtive esta equação diferencial aqui. Então, dq sobre 4πε0r² é igual a menos del r de um campo escalar. Com isso, a gente obteve o potencial elétrico de uma carga, de um diferencial de carga dq. Com esse potencial elétrico infinitesimal, a gente pode obter um potencial de uma distribuição de cargas contínua, a partir desta equação aqui. A gente viu também o potencial elétrico de uma carga pontiforme, que é dado por esta expressão. O potencial elétrico ele vai a zero quando R é infinito. Essa é a convenção que a gente utiliza para definir esse campo potencial. E eu tenho aqui as relações entre campo elétrico e potencial elétrico. O campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. E o potencial elétrico é dado por esta integral aqui em termos do campo elétrico. Agora eu vou falar um pouco sobre diferença de potencial. Então, dado um campo escalar V, o chamado potencial escalar, a diferença de potencial entre os pontos A e B no espaço é dada por... Então, eu vou colocar aqui a diferença de potencial, vou representar por um ΔV. A diferença de potencial é simplesmente VB menos VA. Em termos do campo elétrico, isso aqui vai ser uma integral definida, né? Ou seja, vai ser menos a integral do ponto A até o ponto B de campo elétrico escalar ds. Então aqui eu tenho duas possibilidades. Se eu souber o potencial escalar em uma dada região do espaço, eu posso pegar o potencial escalar em um ponto do espaço e subtrair o potencial escalar de outro ponto do espaço e eu tenho a diferença de potencial. Caso eu não tenha o potencial escalar diretamente, eu posso obter a diferença de potencial calculado através dessa expressão a partir do campo elétrico. E aí, essa minha integral vai ficar uma integral definida entre os pontos específicos A e B, e eu vou ter o cálculo do potencial elétrico de maneira semelhante. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar primeiro, vamos calcular a diferença de potencial de uma carga pontiforme entre dois pontos. Eu vou pegar aqui a carga pontiforme, vou colocar aqui. Vamos mudar um pouco, eu vou colocar a carga pontiforme negativa desta vez. Eu tenho uma carga pontiforme negativa. E eu vou calcular a diferença de potencial entre um ponto no infinito, muito longe, até uma distância r desta carga pontiforme aqui. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. O meu ponto A vai ser aqui no infinito. Então, vou indicar aqui por A. A vai ser R tendendo a infinito. E o ponto B vai ser aqui, ó, em R. Um R qualquer, uma distância R aqui
da carga negativa. Então, esta distância aqui é R. E eu vou calcular essa diferença de potencial aí. Então, como vai ficar? Então, eu tenho o ΔV vai ser igual a V do ponto B, que é V calculado a uma distância R da carga negativa, menos VA, aqui vai ser R tendendo a infinito. Então, fazendo as contas, eu vou substituir o potencial elétrico da carga pontiforme negativa, então vai ficar menos que sobre 4π epsilon 0 R, menos essa expressão aqui, só que com R tendendo a infinito. Então, aqui eu vou colocar menos que, novamente, 4π epsilon 0 eu vou colocar outra letra aqui para a gente não confundir, né, com este R. Eu vou colocar aqui, um R linha aqui, com R linha tendendo a infinito. Então, notem que esta parte aqui do potencial elétrico vai tender a zero. E eu vou ter justamente a diferença de potencial vai ser menos que sobre 4π epsilon 0 R. Tendo essa diferença de potencial aqui, a gente pode se perguntar, né, qual que é a energia necessária para trazer uma carga de prova de um determinado sinal do infinito até um ponto R próximo a uma carga negativa. Então, vamos pegar aqui a nossa carga teste. A carga teste vai ser uma carga Q0, tá? E eu não sei quanto vale ela, é só Q0 aqui. Então, eu vou trazer a carga Q0 do infinito, de um lugar muito distante, até uma distância R da carga negativa. Então, a energia necessária, né, o ΔU necessário para trazer uma carga do infinito, uma carga Q0, até uma distância R da carga negativa, que vai ser igual a Q0 vezes ΔV. E isso vai ser igual a menos Q0Q sobre 4π epsilon 0R. Então, notem que essa é a energia necessária para eu trazer uma carga, né, aproximar uma carga de teste, Q0, até uma carga no espaço Q negativo localizada na origem. Essa mesma diferença de potencial eu posso calcular utilizando o campo elétrico desta carga aqui, menos Q. Como que a gente faz isso? Então, utilizando o campo elétrico, eu espero chegar no mesmo resultado. Então, ΔV é igual a menos integral de uma distância R desde o infinito do campo elétrico. Eu vou colocar o campo elétrico já aqui. O campo elétrico é menos Q sobre 4π epsilon 0 R ao quadrado. Aí eu tenho o versor R chapéu, produto escalar com ds. Quando a gente faz esse produto escalar, a gente tem o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, vou fazer um desenho deste vetor radial e vou fazer um desenho aqui
de um trajeto qualquer desta integração, indo do infinito até a distância r da carga negativa, ok? Então a carga negativa, ela está aqui. Eu tenho as direções radiais da carga, vou colocar em azul. Então, essa é a direção radial. Isso aqui já é suficiente. E vou pegar uma carga de prova. A carga de prova eu vou colocar aqui em vermelho. Então, vou desenhar aqui a carga de prova. Não importa qual que é o sinal, tá? A gente coloca o sinal dentro do Q0. O importante é que a carga é Q0. Tá? E vou trazer esta partícula carregada lá de bem de longe até uma distância r aqui da minha carga negativa. Beleza? Ora, se eu tenho esse produto escalar aqui, R chapéu ds, a minha integral só vai depender de uma distância, uma coordenada esférica aqui do meu problema. Qual que vai ser essa coordenada? Então aqui, ó, eu vou desenhar algumas trajetórias, aqui, algumas linhas aqui que eu posso fazer eu posso trazer essa carga. Eu posso trazer essa carga de várias maneiras, certo? Então eu posso trazer ela desta maneira aqui, vou colocar aqui em rosa. Posso trazer essa carga fazendo uma curvinha aqui até aqui. Posso fazer ela assim, com o caminho totalmente maluco. Posso fazer assim. Né? Em suma, eu tenho infinitas possibilidades para trazer essa carga bem lá de longe até eu me aproximar uma distância r desta carga negativa. A distância r aqui vai ser esta aqui, né? Esta é a distância r. Dentre todos esses caminhos aqui, a única integral que vai fazer diferença, a única contribuição desses caminhos que vai fazer diferença na minha integral são caminhos aqui paralelos a essa direção r. Então, eu tenho a seguinte... eu vou trocar essa integral aqui de r chapéu escalar ds, vou substituir aqui pelo diferencial da coordenada esférica r. Então, eu vou trocar esse caminho todo aqui, todos esses caminhos aqui, vai ser equivalente a fazer um caminho nessa trajetória aqui, ó, que vai ser a trajetória radial entre a carga negativa e Q0. Vai ser justamente ao longo desta direção aqui. Ó. Eu traço um segmento que vai da carga negativa até a carga de prova, partindo aqui de R, e eu vou fazer a integral apenas nesse percurso aqui. E eu estou afirmando que a integral realizada neste percurso vai ser igual à integral realizada neste percurso aqui, ou ainda neste percurso aqui. E a razão para ela ser a mesma integral é que eu tenho um produto escalar aqui, né? Estou pegando apenas a componente radial deste caminho ds aqui. Então, gente, isso é muito importante, tá? Só vale para campos conservativos, ou seja, como eu estou trabalhando com campo eletrostático aqui, eu posso fazer essa suposição, que eu posso calcular uma integral diretamente aqui, somente na direção radial, e esquecer os outros caminhos, porque essa integral, no final das contas, não vai depender do caminho. Vai depender apenas da posição inicial e final. Ok? Então, aqui eu vou ter o seguinte. Então, vou continuar a minha integral, né? Vou pegar um caminho na direção radial. Então, aqui eu tenho a diferença de potencial
vai ser igual a menos integral de infinito até R de menos que... Aqui tem um probleminha aqui de termos de nomenclatura, tá? Eu estou usando R para duas coisas que são diferentes. Então, eu vou mudar aqui a minha variável de integração. Vou escrever já aqui direto, tá? Eu vou mudar essa variável de integração para R'. E aí eu vou ter a resposta em termos de R, que é a distância de aproximação da carga de testes. Ok? Então, aqui eu vou escrever 4π ε0 R'². E vou, conforme o argumento que eu já apresentei, vou substituir este caminho aqui, ds, e esse produto escalar eu vou substituir por um caminho aqui, dr, na direção radial apenas, e vou sumir com a integral de linha, vou ter uma integral normal. dr', que é a minha variável de integração. Bom, essa integral é simples de resolver. Vamos fazer aqui. ΔV é igual. Eu vou pegar esse menos, vou cancelar aqui menos com menos. Aí vai dar mais. Integral, eu vou tirar o Q para fora. 4π ε0 também é constante. E vou fazer a integração aqui com os limites de integração. Então, integrando 1 sobre r ao quadrado, eu tenho menos 1 sobre r, calculado de infinito até r. E isso vai me dar menos que sobre 4π ε0r. Ok? Rigorosamente o mesmo resultado que eu obtive desta conta aqui, da conta da diferença de potencial, sabendo o potencial de uma carga pontiforme. Vamos calcular agora a diferença de potencial entre dois pontos em um campo uniforme, um campo elétrico uniforme. Então, aqui, a diferença de potencial para um campo elétrico uniforme entre dois pontos, eu vou colocar aqui, eu vou colocar o ponto A e o ponto B. Então, aqui eu tenho o ponto A. Ok? Presente aqui eu escolhi um ponto do espaço aqui e eu tenho um campo elétrico, ok? Uniforme. E vou pegar aqui um ponto B, localizado em outro ponto do espaço. Quero calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos. Lembrando que a diferença de potencial tem que ter duas localizações bem definidas. Ok? Bom, eu não sei qual é o potencial elétrico para um campo uniforme. Então, eu vou calcular a diferença de potencial através do campo uniforme E, que eu sei qual que é a forma. Aqui o campo elétrico ele é um campo constante. Posso dar uma intensidade para ele, por exemplo, E0. Coloco um campo E0 constante. E tem a direção, aqui no caso da figura, a direção X. Tá? A direção X positivo. Então, o campo elétrico ele vai ser... Então, E vai ser igual a E0, magnitude dele, na direção I. A diferença de potencial, ΔV, vai ser igual a menos a integral entre os pontos A e B. Eu vou fazer... vou fazer assim, A até B. Partindo de A e indo para B. Aqui, o campo elétrico eu vou colocar aqui dentro, vai ser E0 na direção I. Produto escalar com o caminho que eu vou fazer a integração. Então, notem que aqui a gente tem um processo semelhante. Digamos que eu vá do ponto A até o ponto B por este caminho aqui. Eu vou colocar um caminho
exemplo, ok? Vou fazer isso aqui, ó. Vou andar retinho aqui, paralelo aqui ao longo do campo elétrico. Cheguei aqui na coordenada x do ponto B e vou fazer uma curva e vou para cá. Tenho esta linha aí, né? Vou fazer outro caminho completamente diferente. Eu vou fazer um caminho aqui curvo. Vou fazer isso aqui, ó. Vou partir de A até B e vou obter a diferença de potencial entre os pontos B e A. Eu tenho uma outra possibilidade também. Eu posso ter aqui um caminho indo de ponta a ponta, né? Ligando os dois pontos A e B diretamente. Bom, como a gente sabe que o campo eletrostático é conservativo, né? Claro que o campo uniforme também vai ser conservativo. Essa integral aí entre dois pontos vai independer do caminho, né? Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Como eu tenho a direção do campo elétrico I aqui, eu tenho o produto escalar com o caminho, todos os caminhos que estiverem fora da direção do campo elétrico I não vão contribuir para a minha integral. Então aqui eu vou ter este caminho aqui, independente do caminho, se eu aplicar o produto escalar com a direção I é a direção paralela aqui do campo elétrico, eu vou substituir este produto escalar aqui por uma integral em dx apenas. Então isso aqui vai ficar, essa expressão aqui vai ficar a seguinte: menos integral indo de A até B de E0 dx. Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos vai ser justamente menos E0D, onde D é a distância entre B e A, ao longo da direção do campo uniforme. Então, vamos analisar essa expressão aqui. Eu tenho o seguinte, ó, diferença de potencial entre dois pontos A e B. Então, vamos supor que eu tenha uma carga de prova positiva partindo de A e eu vou deslocar essa carga de prova positiva até o ponto B. Então, de acordo com a diferença de potencial que eu encontrei, se eu multiplicar pela carga de prova positiva, eu vou ter uma energia eletrostática negativa, né? Uma diferença de energia negativa entre os pontos A e B. Então quer dizer que o campo elétrico ele está realizando trabalho para movimentar essa carga elétrica positiva. Tá? Então a carga de prova está se movimentando aqui ao custo do trabalho realizado pelo campo elétrico e, por consequência, eu tenho a energia potencial negativa. Se caso for uma carga negativa vindo de A até B, eu tenho que aplicar energia, eu tenho que realizar trabalho externo para poder fazer esse movimento aqui. Por quê? Porque o campo elétrico ele vai tentar atrair essa carga negativa. Então, se eu afastar ainda mais a carga negativa, eu vou ter que aplicar uma energia para poder afastar a carga negativa que estava em A para ir para B. Ok? Aproveitando esse desenho aqui e aproveitando esse resultado, o que a gente conclui, né, sobre o potencial elétrico em um campo uniforme? Então, o potencial elétrico, independente se eu trouxer a carga de teste neste ponto B, né, de A até B, ou até este ponto aqui, ou este ponto aqui, ou qualquer ponto, né, com uma distância horizontal D, eu tenho a mesma diferença de potencial.
Tá? Isso vale para qualquer distância aqui ao longo da direção do campo elétrico. Então, eu tenho aqui esta região, digamos 2/3 de D, aqui. Esta região aqui. Eu vou ter uma região onde a diferença de potencial entre todos esses pontos e o ponto A vai ser a mesma. Então, a gente diz que essas regiões onde a diferença de potencial é constante em relação a um ponto é chamada de equipotencial. Esta região aqui, para um campo uniforme, é uma região equipotencial. Esta é outra região equipotencial. Então, sempre que a gente calcular o potencial elétrico para esses pontos, se eu quiser calcular a diferença de potencial entre duas superfícies equipotenciais, eu pego simplesmente, pego o campo elétrico e multiplico pela distância entre as superfícies. Ok? Então, aqui em cinza eu tenho as superfícies equipotenciais. São regiões do espaço onde o potencial elétrico é o mesmo. O potencial elétrico é constante. Notem que as superfícies equipotenciais elas estão orientadas perpendicularmente às linhas de campo. Né? O fato dessas superfícies equipotenciais serem perpendiculares aqui às linhas de campo elétrico não é mera coincidência. Isso reflete o fato de que o campo elétrico é o gradiente do potencial, é o gradiente do campo potencial elétrico. Ok? Bom, mas qual que é a importância da diferença de potencial? A diferença de potencial, na verdade, é o que importa para as cargas presentes em campos elétricos. Né? Você não vai precisar, não faz sentido a gente ter apenas um valor do potencial elétrico. É como o potencial gravitacional. Né? Você tem o que importa é a diferença entre das alturas que vai fazer com que a gravidade haja sobre um corpo ou não. O zero de um potencial elétrico é totalmente arbitrário. Eu posso colocar o zero do meu potencial em qualquer lugar. O uso da diferença de potencial é muito comum quando a gente vai trabalhar com circuitos. Né? Na própria residência de vocês têm as tomadas. Né? Vocês colocam as tomadas, nada mais são que dois terminais no qual vocês podem ligar um aparelho elétrico. E essa tomada tem a função de fornecer uma diferença de potencial necessária para o funcionamento do seu eletrodoméstico. Tá? Então, na parte de circuitos, a gente vai trabalhar essencialmente com diferença de potencial. Ok? Bom, essa aula fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.